A fábrica de demônios e os 3 tipos de karma. Se fala muito, né, de coisas que para a massa comum, leiga, tem conotação negativa, pessimista. Porque se você não está lúcido no que está fazendo, tudo que se falar vai ter uma conotação distorcida. Tudo será errado, a não ser aquilo que dá conforto. Nós queremos tirar você dessa linha confortável, porque exatamente essa linha confortável é que te prende e te dá desconforto. Se você percebesse isso, estaria tudo bem com o que você ouve de nós aqui, tirados para loucos. Aqui eu peguei a figura de um útero, uma charge, vamos dizer assim, com uma cara, né, meia bestial. Não estou, de maneira alguma, relacionando o santo útero, os santos ventres das mulheres como uma fábrica de bestas. O que vem pelo útero é que é a besta, e não o útero. E como vem? Através de registros, que nós vamos chamar de tipos de karmas. Temos um karma elevado, que é o resultado de todos os karmas. Chamamos em sânscrito de Sanchita Karma. Isso é aquela última notícia que o teu pai vai ter de ti quando você foi para a festa, né? Digamos que alguém ligou ou teve uma viatura na sua porta e ali ele relata, seu filho andou mal, tudo mais, você acaba tendo o reconhecimento, né, dos fatos que acontecem com a sua criação. Você possa que haja ou simplesmente lave as mãos como Pilatos, porque a vida do outro é do outro, apesar de ser sua criação. São vidas independentes. Assim como a gente falava daquele astral inferior, que eu vou chegar lá. Ele tem vida independente. Ele tem como emoção que você joga lá algo que é como o seu filho. Sai de você, mas depois tem vida própria, né? Vai fazer a sua vida. E depois vem lhe incomodar, né? Vamos dizer, arranhar a sua porta. A porta da onde? A porta da sua vida. Podemos afirmar aqui algo que ninguém nunca falou para você, que esse conceito de inferno ou de umbral lá das espíritas, inferno é nas religiões, eu lhe dou certeza que ele só existe, você nunca ouviu isso, porque você, eu e esse mundo material existe. Ah, está você de novo atacando a matéria. Até parece que você não sente fome, não sente necessidade, não corre todo dia nessa corrida social para ter dinheiro. Sim, porque é o único jeito para calar bocas. Veja, se você não deve nada, pelo menos você consegue, né, fechar os olhos à noite, que é bem difícil. Até tem a questão também que é muito vista como negativa, o sexo. Você sabia que apesar, né, do ultraje que a gente faz com esse poder, é no sexo a única forma inconsciente em que você está no momento, em que você está preocupado só consigo mesmo? Eu ainda dizia, foco é você cuidar da sua vida, não importa como ela é. É incrível. É o único momento, é o momento do orgasmo, em que você, apesar de inconsciente, está apenas focado em você. Porque ninguém dá prazer para o outro. O outro está sentindo o prazer dele e você o seu. O erro que está é que não há consciência dentro disso. Não há nada que, né, vamos dizer, transmute isso. Até você se ligar, talvez ouvindo esses montes de conteúdos que tem, né, fora da casinha para você e todos os comuns, correntes. Mas eu lhe afirmo, essa ideia de erro e de inferno só existe porque existe isso aqui.
É preciso densidade para ter peso para alguma coisa infernal existir. E o que é isso aqui senão uma fábrica de demônios? Né? Demônios, para quem não entende nem etimologia, que são deuses isolados, que é esse ego que se acha Deus. Você idolatra outros seres egóicos como ídolos, como deuses. Olha o que acontece quando uma celebridade morre, né? O mundo para. Então, qual é a causa disso? E outra coisa que ninguém nunca vai lhe falar. Se você voltar muito aqui e nunca se resolver, nunca se solucionar, você vai terminar em plena loucura. Isso já está acontecendo. Há manás, as pessoas que já vêm sem mente. Alguns dizem que é sem alma, mas não é o termo correto. É sem mente mesmo. Nem mente para raciocinar, que era para ser o basicão do basicão. E o que isso acarreta? Você voltar, 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 é como você pegar, né, um indivíduo e colocá-lo em várias situações de pressão psicológica. Uma hora ele vai explodir. E o resultado disso, lá no sutil, é o aparecimento, né, da Kundalini decadente e a polaridade que acaba sendo o sentido daquela existência, que são os chifres. Não quer dizer que chifres deve ser recriminado porque há anjos com chifres. Porém, eles têm 3, porque está resolvido a sua Sushumna. E esses anjinhos que resultam daqui de pessoas boas, né, que dizem, ele foi um anjo em vida, nem se compara com os aeons, criadores. Pessoas boazinhas não criam nada. Então você tem que superar isso caso você tenha, né, um pouco de, pelo menos, de ambição espiritual, se é que, né, podemos usar esse termo aqui sem confusão. E o que acontece? Essas voltas, uma hora o troço ou estoura ou se autodestrói. Porque é muito chocalhar para, né, alguma coisa resistir. E o que acontece por final? Né? De tanto voltar, tanto voltar, tanto voltar, a loucura, vamos dizer assim, é um caviar. É o que resta. Mas daí, quando você procurar, né, algum tipo de algo mais elevado nisso, você não vai encontrar, porque enquanto existe uma coisa, existe outra. E se você, quiçá, conseguir, né, que é uma coisa raríssima, né, é quase como achar uma agulha num palheiro, de alguém elevadíssimo querer descer aqui, digamos que seja você, eu aposto com você que você não desce nem a pau. Por quê? Porque seria como numa posição, numa grande empresa, alguém que atingiu um patamar X, através de muitos esforços, ele simplesmente, né, abrir mão e descer para limpar banheiros. Isso não vai acontecer, né? No caso de entrarmos num colapso social em que não há mais emprego, talvez aconteça, mas não é o caso do universo, né? Ele tem muitas reservas, muitas possibilidades e potenciais. O camarada não desce nem a pau, volto a afirmar. Por quê? Porque isso acarretaria ele perder tudo o que ele conquistou. Então ele não desceria. Ele ficaria lá, no Sanchita Karma, só com o aprendizado, né, o resumo, o apanhado, ou vamos dizer, a soma ou média de todas as coisas que ele experimentou, está lá na Santa Paz, apenas entendendo. Mas caso, né, agora seria um sacrifício, como aconteceu com uma minoria, né, de abrir mão da sua realização, no descer ele entra em outro tipo de karma.
né, que pertence dentro desse quaternário inferior da mente, emoção, vitalidade e ação. Né, os 4 corpos infernais, vamos dizer assim, lunares, que não refletem luz, só nesse aspecto que a gente fala. Que é o verdadeiro mal, que é a distorção do conhecimento universal. Ele entra no Prarabdha Karma. O que seria isso? É o resultado, né, aquilo que cabe em uma vida de 70 a 80 anos para ele tentar resolver. É lógico que ele não resolve. É tanto o registro, a humanidade é tão antiga, ela vem de muitos outros carnavais, aí nessas bolinhas que a gente vê nos telescópios, que em uma vida, logicamente, não dá tempo. Como não dá tempo, por exemplo, você terminar, né, o seu serviço em série em um único dia. Por isso que existe 7 dias da semana trabalhados, quando, né, não é o 6 por 1, que até querem tirar aí, né, governamentalmente. Porque está sendo demais, você está vivendo apenas para trabalhar. Para quem? Para movimentar a sociedade, não a sua intimidade. Né? Você não está melhorando com isso. Você apenas não está fazendo, né, coisas indignas aí, tipo viver a vida na vadiagem. Né? E a vadiagem ainda tem mais espaços para essa bestialidade. Né? Até para você não pensar tanto, né, em toda essa realidade aqui que você não quer enxergar. Aí, você desce aqui, você tem esse nível de karma em que você começa a manifestar tudo, né, o que é mais pesado. Né? Muito pouco do que é bom. Por isso que eu te digo, aqueles elevados, eles não descem aqui assim, né, na brincadeira. Por quê? Porque eles teriam que baixar seu nível. E não teria um DNA que não estivesse azedo aqui para recebê-los. Para não dizer podre. Porque o DNA realmente, né, para não ofender aí os ancestralistas, né, até mesmo os cientistas que dizem que a gente evoluiu, e evolução não é elevação, nunca foi. Né, inclusive a elevação é sair da evolução, né, encontrar um farol dentro disso, ou um pico para respirar, sair dessa roda. Quando a gente percebe que quando você está aqui, você está numa encrenca, é uma agonia. Perceba, a gente já começa nascendo sem dentição, por exemplo, e acabamos sem dentição. E nesse meio termo, até você se tornar um adulto insano, você ainda tem as hostes, né, de um projeto mal feito, em que você vai ter problema para mastigar, os governos vão cobrar muito caro para que você continue com dificuldades, para que sua autoestima desça lá embaixo e você ainda dependa deles. É um desespero. Tudo aqui, né? Essa luta por juventude, sendo que tem algo que nunca envelheceu em nós. O velho sempre jovem, que está no meio de nós, no coração, tudo é coração, coragem, cor, colorido, corrida, corpo. Eram para ser templos disso. Tudo que tem coração tem Deus, o Deus verdadeiro, que se departa, está escondido. Ele se oculta, ele se envergonha de tudo que foi criado, não por ele, e sim por quem se apropriou do que é dele. E essas voltas, vai chegar um ponto dessas voltas, alguns contam 777, outros 108, segundo o budismo nesse caso, em que você lá pelas últimas voltas, se você não melhorou para si mesmo, você começa a manifestar aspectos demoníacos. Você já não tem mais chance de consciência. A consciência simplesmente se departa de você para que você se torne um resíduo para preencher espaços vazios. Paz e venceu a todos.